A crise, os remediados e eu. Quando era criança já se falava em crise. Nessa altura, em vez de crise era vulgar usar-se o tema carestia. Nasci em 1972. 2 anos depois, o país viveria um período de profundas transformações históricas. O fim da ditadura e da guerra colonial, a instauração da democracia, a liberdade que tantos ansiavam. Todavia, nos anos de fervor revolucionário que seguiriam, Portugal atravessou uma grave crise económica, com a inflação e a dívida externa a subirem assustadoramente. E já nesse tempo, o sistema capitalista mundial estava em depressão profunda, de natureza sistémica. Em 1978, assinou-se um acordo com o FMI, com vista ao reequilíbrio e à estabilização da balança de pagamentos. Assinar-se-ia um segundo acordo de ajuda externa em 1983. Tal como hoje, as medidas de austeridade obrigavam alguns portugueses, foram sempre alguns, a apertar o cinto. As famílias operárias, sem qualquer vínculo à agricultura, sem bens nem heranças, subsistindo apenas dos rendimentos do seu trabalho por conta de outrem, viviam situações dramáticas, despedimentos em virtude da falência de muitas fábricas e empresas, queda dos salários e salários em atraso, aumento dos impostos. Os vínculos laborais tornaram-se mais precários com a introdução dos contratos a prazo. O escudo, que era a moeda da altura, desvalorizou. Alguns produtos essenciais aumentaram de preço, enquanto outros escasseavam no mercado. Existiam os ricos, poucos, os pobrezinhos que viviam na penúria e passavam fome, e os remediados, como a minha família, que sobreviviam à custa de muito esforço, nomeadamente do espírito de solidariedade, ajudando-se uns aos outros nas faltas. Só a partir da adesão à CEE, Comunidade Económica Europeia, no ano de 1986 e nos 10 anos de cavaquismo, que foram de 1985 a 1995, é que a classe média descobriu a febre do consumismo. O país começou então a viver no delírio dos fundos comunitários, tendo-se o conforto físico sobreposto às preocupações ideológicas. As multidões acorreram aos primeiros hipermercados e aos novos e gigantescos centros comerciais, onde, na esperança de termos entrado no pelotão da frente da Europa progressista e desenvolvida, facilitado pelo crédito bancário, vivemos um período hedonista como nunca visto. As pessoas evadiam-se através dos bens materiais. Nessa época, cometeram-se os excessos naturais de uma população reprimida por anos e anos de um conservadorismo atávico. Fez-se um ajuste de contas com um passado de miséria. Afinal, tínhamos tanto direito a viver tão bem quanto os outros. Hoje, os ricos continuam ricos. E se esta crise, a crise económica que vivemos, que estamos sempre vivendo, que nunca termina, lhes trouxer alguns dissabores, que se amanhem, porque a minha pena não se prestará ao papel de se compadecer uma linha que seja com os seus problemas. No que diz respeito aos pobres, esses, em período de escassez, dificilmente conhecerão outro estado senão da miséria, e dessa ninguém se ocupa, por medo que se lhes cola a pele. Assim, é dos remediados, a quem como eu prometeram o Eldorado, que me nomeio porta-voz. Em criança vivi com grande falta dos bens necessários à vida, e era feliz à mesma. Não se deitava comida fora, não sobrava comida, comia-se com parcimónia. Comprava-se roupa e calçado 2 vezes ao ano, no verão e no Natal. Gastava-se no pequeno comércio local e nos mercados e feiras. Muitas das peças de vestuário que usávamos eram feitas em casa. As calças, os calções e as saias, as camisolas e casacos de lã, os cascóis, as luvas e os gorros. Aproveitava-se a roupa de uns para os outros. Colocavam-se remendos quando os tecidos davam sinais de desgaste e desfaziam-se as bainhas à medida que as pernas cresciam. Quando o cerco apertava, os meus pais tinham de recorrer ao fiado, tal como os pais deles tiveram no seu tempo de recorrer às lojas de penhores. Tinha meia dúzia de brinquedos, um carro da polícia, uma ambulância, uma pistola de fulminantes e pouco mais. Como eram brinquedos bons e caros, vindos de Espanha,
trazidos pela Timari Rosa, contrabandista, eram guardados pelos adultos em lugares inacessíveis, para brincar somente em ocasiões especiais, para que não se estragassem. Passo lá a compreender os adultos. Quando fiz a 4ª classe, recebi de oferta um chapéu de chuva. Em casa não existiam livros próprios para a minha idade, de modo que pedia emprestadas revistas de banda desenhada aos vizinhos e aos primos mais velhos. Lia os livros que requisitava na biblioteca itinerante ou carro-biblioteca da Fundação Gulbenkian, que passava uma vez por mês na minha terra. Mais tarde, acabei por ler, ainda sem compreender, claro, os livros do meu pai. Como bom comunista, possuía alguns dos grandes escritores russos: Tolstói, Gogol, Fyodor Dostoiévski, Chekhov, Vladimir Nabokov e outros. Depois passei a ler tudo quanto me vinha à mão. A cavalo dado não se olha ao dente. De maneira que passei toda a infância conhecendo bem o que eram as medidas da austeridade. Vivíamos mal, mas habituados a viver com pouco e não conhecendo a abundância, raramente reclamávamos da injustiça que é, uns terem tanto e outros tão pouco. Aceitávamos a nossa condição, resignávamos-nos. Ao fim de todos estes anos, parece que voltámos atrás. Estamos de novo em crise. Os portugueses têm em geral melhores condições de vida, mas menos oportunidades e menos ilusões. Até as ideologias salvíficas e os líderes carismáticos se foram. Em nome da necessidade de diminuir a despesa pública e o endividamento, os próximos anos não vão ser fáceis. Vivem-se tempos de escassez e incertezas. Os nossos governantes dizem-nos que são necessários e inevitáveis sacrifícios. Todos os têm dito. Pedem-nos um esforço nacional. Pois é, eu já ando em esforço nacional desde que nasci, em 1972. Alguma vez deixámos de estar em crise? Sempre que vivemos períodos de maior desenvolvimento, foram, em grande parte, períodos de riqueza artificial, porque suportada naquilo que não era nosso: o dinheiro do Brasil, das colónias africanas e asiáticas, os subsídios comunitários, os créditos bancários. O que é que os governantes, os banqueiros e os barões que gerem os grandes grupos económicos fizeram ao nosso país para chegarmos a este beco sem saída, a imaginar um futuro sem garantias absolutamente nenhumas? E não. A resposta, definitivamente, também não está nesta ultradireita nacionalista que, além de estupidamente inábil, pensa no século XXI como se pensava na Idade Média. Choca-me profundamente o que esta gente fez ao meu país. Assumo a minha quota-parte de responsabilidade, que foi ter subido ao armário de difícil acesso, onde estavam guardados o carro da polícia, a ambulância e a pistola de fulminantes. Buscava ser mais feliz. Achei que também tinha direito. Pelos vistos, não tinha. Por mim, continuarei a trabalhar, como sempre fiz. Continuarei a gastar menos. Continuarei a não conseguir poupar, porque o dinheiro teimará em nunca chegar ao final do mês. E continuarei a ter de pedir emprestado e a pagar com juros, sempre que não haja outra hipótese. Valha-me o cartão de crédito. Eu e os outros remediados ultrapassaremos mal, mas ultrapassaremos esta crise, como já ultrapassámos outras e tantas. O que mais me assusta é a ausência de sonho. Preciso ter e perseguir um sonho, vários sonhos. E se não tiver esse sonho, preciso acreditar numa grande mentira qualquer para me levantar da cama com algum alento, com algum sentido. Se não houver o sonho, a vida é um perfeito absurdo. E num perfeito absurdo não apetece viver. Gratidão, fique bem, até à próxima.